A graça e a paz, meus queridos e amados irmãos, estamos aqui mais uma vez, pelas misericórdias do Senhor, para darmos início a mais um estudo da nossa escola bíblica dominical. Eu convido você já a pegar a sua Bíblia e abrir ela na Epístola aos Hebreus, no capítulo 2, do verso 1 ao 18. Nós demos início a um estudo. Durante algum período a gente vai estudar essa carta, a Epístola aos Hebreus. Tivemos início semana passada com o nosso professor, o Diácono Monteiro, onde ele fez uma introdução sobre a Epístola aos Hebreus, onde ele falou sobre para quem foi escrita a Epístola, por que foi escrita, com relação à sua autoria. Nós sabemos que a Epístola aos Hebreus, o autor ele é desconhecido. A Bíblia não nos informa quem verdadeiramente é o autor da carta aos Hebreus, mas eu tenho certeza absoluta que, mesmo não sabendo a autoria de quem escreveu a carta, mas sabemos que foi inspirado por Deus, porque a palavra é verdadeira. Então durante esse período nós vamos estudar essa epístola. É uma carta muito interessante, porque nela nós vamos aprender sobre a supremacia de Cristo, Jesus Cristo superior a tudo e a todos. Então é mais sobre isso que a carta aos Hebreus ela vai nos ensinar. E o nosso estudo de hoje, o nosso tema fala sobre a superioridade do Evangelho. Cristo superior a tudo, Porque qual é a superioridade do Evangelho? Jesus Cristo, ele é o próprio Evangelho. Então é isso que a gente vai aprender nessa carta, na Epístola aos Hebreus. E o nosso tema tem como base Hebreus, capítulo 2, do verso 1 ao 18. Mas como já é de costume, antes de começar o nosso estudo, vamos fazer uma oração, vamos falar com Deus. Santo, santo, maravilhoso Deus e eterno Pai, mais uma vez, Senhor Deus, nos permitisse estar aqui para estudarmos a Tua Palavra, Senhor Deus. Por isso te pedimos orientação, desvenda os nossos olhos para que a gente possa ver, entender e aprender a Tua Palavra e colocar em prática em nossas vidas, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Em nome de Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Bem, meus irmãos, vamos tratar aqui três pontos que iremos abordar sobre esse tema, a superioridade do Evangelho. E são 3 pontos que eu quero destacar aqui. Exortação contra o perigo do desvio. Cristo é superior aos anjos com relação à sua humanidade. E os benefícios da natureza humana de Cristo. Então, como eu falei, a Epístola aos Hebreus, ela faz uma abordagem. É uma epístola pequena, tem apenas 13 capítulos, mas que é de uma relevância muito grande, porque fala da supremacia, da superioridade de Cristo, até mesmo diante dos seres celestiais, dos anjos. E nessa primeira parte, onde a gente fala a exortação contra o perigo do desvio, entre os versos 1 e 4, o autor ele faz uma exortação para que tenhamos um certo cuidado com relação à palavra, com relação ao Evangelho. Onde ele diz em alguns versos, por exemplo, importa que nos apeguemos, significa segurar, guardar com cuidado a palavra, tudo aquilo que a gente ouve. A palavra ela foi pregada primeiramente por Cristo e aqueles que a ouviram, continuaram a sua pregação e colocaram em prática. As verdades ouvidas, significa prestar profunda atenção aos sons que entram no ouvido, propiciando a evocação do resultado positivo. Então, para que a gente possa ouvir, entender, compreender a palavra e que essa palavra ela produza resultados positivos, que a gente possa passar a palavra adiante. Então o autor nessa primeira parte ele faz uma exortação
para todos aqueles que ouvem a palavra, né? Quando ele diz de tão grande salvação, que significa a própria pessoa de Cristo, né? O valor da salvação, para que a gente não deixe, não torne em vão tudo aquilo que Jesus Cristo fez, né? Através do ensino da palavra. Então, ele faz ele tem esse cuidado de nos dizer que tenhamos, né, esse verdadeiro cuidado, né, de ouvir e praticar a palavra. Então, ele nos dá essa exortação. O segundo ponto que ele fala é: Cristo é superior aos anjos a respeito da sua humanidade. Porque ele fala a respeito da sua humanidade? Porque nós sabemos que Jesus Cristo ele veio em forma de homem, em forma humana, assim como eu e como você. E algumas pessoas entendem que por ele ter sido humano, né, e os anjos são seres celestiais, poderia ter uma correlação aí que os anjos seriam superiores a Jesus Cristo, mas que não é verdade. Como a própria palavra diz, que tudo está sujeito a ele, tanto no céu como na terra. Então, Jesus Cristo, ele vai ser sempre superior a tudo, inclusive os anjos, né? Aqui diz o seguinte: não há dúvida de que o grande obstáculo diante da argumentação do autor a respeito da superioridade do Filho é a sua autêntica humanidade, o que fez passar por sofrimento e morte. Tudo parece comprovar a inferioridade de Cristo em comparação aos anjos. Tem um texto desse capítulo de Hebreus que nós lemos, que diz o seguinte: que é o homem, que dele te lembres, ou o filho do homem, que visites, fizeste por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Então veja que está em Hebreus, do verso 6 a 8. Veja que ele diz que todas as coisas foram sujeitas a ele, né? Então, Jesus Cristo, ele vai ser sempre, ele é superior, né, a tudo e a todos, né? Inclusive os anjos celestiais. O terceiro ponto, ele nos fala sobre os benefícios da natureza humana de Cristo. Quais foram os benefícios que Cristo, vindo em forma humana, Cristo encarnado, ele nos trouxe, ele nos proporcionou? Quais foram os benefícios, né? Hebreus 2,14: destruíste aquele que tem o poder da morte. Então, esse foi um dos benefícios de Cristo, né? Cristo, ele venceu o diabo, porque o diabo é quem tem o poder da morte. Livraste todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão, por toda a vida. Hebreus 2,15. Então, Jesus Cristo, ele também venceu a morte, né? Para fazer propiciação pelos pecados do povo. Hebreus 2,17. Então, ele também venceu o pecado. Então, os benefícios, né, da natureza humana de Cristo foram esses, porque ele venceu o diabo, ele venceu a morte e ele venceu o pecado. Ele não teve pecado. Então, meus irmãos, nós vemos que é muito interessante, né, a Epístola aos Hebreus. Se você já leu ou vai ler, leia, porque você vai aprender muito. Nela nós vamos encontrar a maioria dos seus capítulos, tirando os versos primeiros, onde ele fala, ele exorta, né, tem uma exortação sobre o cuidado em ouvir a palavra, em aprender e praticar a palavra, para que a gente não seja negligente, né, ao Evangelho. Mas o restante nós podemos aprender que fala muito sobre a superioridade de Jesus Cristo, né? Sobre tudo, até mesmo sobre os seres celestiais, os anjos. Então é uma carta muito boa de se ler. Leia, você vai aprender muito sobre Cristo superior a tudo.
E eu, como falei do nosso tema, que é a superioridade do Evangelho, porque Jesus Cristo, ele é o próprio Evangelho. Então a palavra também ela vai ser superior sempre, porque o Evangelho, né, é a salvação para todo aquele que crê. Então vamos sempre continuar, né, observando, ouvindo e estarmos sempre atentos ao Evangelho de Jesus Cristo. Espero que você tenha compreendido, né, aprendido um pouco a palavra, né, nós aprendemos sobre a superioridade de Cristo diante dos anjos, né, a exortação da palavra, né, e os benefícios da natureza humana de Jesus Cristo que nos proporcionou. Porque Cristo ele venceu a morte, venceu o diabo e ele não teve pecado, ele venceu o pecado. Então foram bons benefícios para a nossa vida, né, hoje. Então fica aqui a lição, né? Essa aqui é a nossa revista que nós estamos estudando, né? Onde fala sobre a supremacia de Cristo, que é o estudo na carta aos Hebreus. É um estudo muito excelente que nós vamos ter várias aulas falando sobre isso. Desde já agradeço a Deus, né, por mais uma oportunidade que nos dá de estarmos aqui falando um pouco da palavra dele. Que o Senhor Deus nos abençoe, né? E se for da vontade dele, que a gente possa voltar aqui mais vezes para falar um pouco da sua palavra através da nossa escola bíblica dominical. Fiquem todos na paz e até a próxima aula, se o Senhor nos permitir.